Olá pessoal, tudo bem? Fala Leandro, beleza? Elane, Bernardo, beleza? Já meio que começando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Walter, beleza? Jair na área, em ordem? Bom ter vocês aí, pessoal. Mamãe, tudo bom? Um beijo. Leandro, fala Toia. Beleza, então. Vamos ver se eu já consigo achar o Luiz aí. Boa noite, Flávio, beleza? Vini, parceiro na área. Cláudia. Deixa eu ver se eu consigo. Demorei um pouquinho, cara. Eu esqueci como é que abre uma live. Realmente. Deixa eu ver. Aqui, perfeito. Consciência Bio. Oi, Isa, tudo bom? Reinaldo. Oi, Mar, um beijo. Pedro, tudo em ordem? Galera na Hola, sala de jantar ali ouvindo. Olá, Luiz, tudo bom? hola André, ¿todo bom? Beleza, boa noite. Bom ter você aí. Consegue me ouvir bem? Bien, todo bem. Perfeito. Luiz, queria agradecer a sua disponibilidade aí, né? O pessoal, a gente recebeu bastante feedback legal da nossa primeira live, então Qué bueno. foi bem interessante. Então a gente resolveu seguir nesse modelo, trocar uma ideia sobre as 5 leis e convidei, você prontamente se disponibilizou e atendeu aí. E cá estamos. Obrigado aí, viu, Luiz? Obrigado a você também, André. Como é que estão as coisas? Y qué bom que hay mucho interés en la gente eh, Sim, para estar aprendiendo y hablando de estos temas que son de mucha actualidad y pueden ser muy útiles para todos en estos tiempos. exatamente, né? Muitas vezes a gente precisa, a corda precisa esticar um pouquinho mais para que aconteçam alguns movimentos, né? Infelizmente não era da maneira que a gente vem trabalhando toda a divulgação desse material e esse conteúdo, né? A gente sempre tomando muito cuidado para não se aproveitar de situações ou tentar fazer um uso não ético disso, né? Mas de alguma maneira esse momento aí trouxe esse interesse. Muitas pessoas estão buscando melhorar sua qualidade de vida, entender melhor tudo o que está acontecendo. E eu acho que mais do que tudo, né? Como se posicionar, como encontrar o seu lugar de segurança em relação a tudo isso, né? Então acho que a gente poderia começar, inclusive, com isso, Luiz. Sí, una cosa que eu gostaria de decir es que eh, justamente en las crisis, ¿ah? Y esto también es un descubrimiento de un pesquisador que es muy famoso de hace mucho tiempo, se llama Ilya Prigogine, y eh, él falaba de las, un término técnico que eran las estructuras disipativas, ¿no? Mas esto es para describir los sistemas vivos. Y él falaba y logró demostrar y establecer que cuando un organismo es llevado al extremo, eh, tiene solamente dos caminos. ¿Sí? O tiene que mudar de forma, evoluciona su estado, ¿no? Y muere o evoluciona, ¿no? Hacia algo nuevo. Então, a crisis actual está siendo un catalizador para muchos, justamente para, para estar mejor, para a veces pareciera que es un poco paradójico que
necesitamos un input de estrés importante para evolucionar, ¿no? Y yo pienso que ese es el sentido óptimo que podemos dar de estas condiciones actuales. Y el tema que nos interesa y que nos une, que son los descubrimientos del doctor Hammer, son un tema muy actual, de mucha utilidad. Realmente podemos beneficiarnos todos con este conocimiento, porque nos permite estar más en contacto con nosotros mismos y observarnos, estar atentos a nuestra percepción, a nuestra forma de reaccionar, si nuestros pensamientos están en cierta dimensión, en ciertas formas, ¿no? También son señales para nosotros que nos dan mucho para aprender, ¿no? Y ahora necesitamos mucho justamente poder comunicarnos mejor con la gente, con todos, porque vamos a necesitarlo, lo estamos necesitando ahora para salir adelante de toda esta nube nebulosa, ¿no? de confusión, ¿no? Que a veces viene con las crisis. Exatamente. O Jair citou aí o Darwin, mas é um paradoxo interessante que a gente tem visto até alguns biólogos falando disso, né? As situações, desafios para a sobrevivência da espécie, desafios, estresses importantes, levaram a mais do que a sobrevivência pelo mais forte, mas a busca de estratégias de organização, de cooperação, para que se consiga sobrepor a esses desafios que estamos sendo Isso. desafiados aí de certa forma, né? E acho que outro ponto que você comentou, a Simona, quando veio aqui, uma italiana, Simona Sella, uma professora fantástica, conhece o LB há muito tempo, esteve muito próximo do Dr. Hammer, e que comenta que as 5LB não são a meta, né? Elas são placas de sinalização onde a gente que melhor orientam essa autoobservação e esse posicionamento, né? Eu acho que é importante porque a gente veio na repercussão da primeira live, muita gente conversando, não, eu quero saber as 5LB, como se fosse assim, eu quero a dose do remédio. Me dá a dose disso aí que eu quero tomar, né? Sim, sim. E acho que é um bom ponto que a gente pode começar aqui para esclarecer, né, o quanto ela é uma ferramenta que nos permite olhar tudo de uma maneira melhor e como a gente consegue se observar nesse campo através desses elementos, né, Luiz? Sí. Y exacto, justamente como dice Simona, que también fue profesora mía, ainda es profesora mía, justamente es un medio, a 5 leyes biológicas es un medio que nos permite experimentar las cosas de otra manera, percibir de otra manera, vivir de otra manera. Por tanto, yo siempre he pensado desde hace tiempo que estoy en esto, que este conocimiento realmente se torna importante cuando nos brinda la oportunidad de vivir mejor, de ser felices, de estar más tranquilos, de tener una vida mucho más plena, mucho más feliz, porque finalmente una cosa que estamos viendo ahora justamente es que estamos esqueciendo nuestra felicidad, ¿no? Nuestro estado óptimo de día a día, de estar bien, estar lo mejor posible. Entonces, esto, por supuesto, por el miedo, por el que el animaliño está con miedo, y más si tenemos oportunidad de hacer una pequeña pausa y hacer un espacio, realmente es este conocimiento que me brinda, que puedo sacarle de provecho para estar mejor. Esa es la idea. ¿No? Y siento que para estar más saludables. Y pienso que esto es lo importante porque
podemos transmitir eso a las personas. Inclusive, no sabemos que culturalmente hay alguna resistencia a aproximarse a este conocimiento, ¿no? O algún escepticismo sobre este conocimiento, más una forma de trascender esas barreras, esos límites que algunas personas se autoimponen, es justamente permitirles abrir la posibilidad de que ellos mismos se observen. Y las 5 leyes tienen la bondad, ¿sí? Y el regalo precioso que es que son tan precisas, tan claras, tan exactas, que cualquiera puede verlas, si tiene la intención de observar. Y eso es el punto que yo creo que puede salvarnos o ayudarnos a salir de estas cosas a nivel colectivo. Sim. Puede ser un conocimiento muy necesario para sobrevivir, en un sentido muy amplio. Você falou um ponto interessante porque a gente recebeu algumas mensagens, eu recebi no meu Instagram pessoal também, algumas coisas que falaram, nossa, na hora que eu tive contato com esse conhecimento pela primeira vez, foi tão difícil para mim, porque eu tive que olhar que o que eu estava fazendo no meu consultório de maneira diferente, eu era um profissional de saúde também, naturalmente, como muitos de nós aqui que estamos no curso, na conversa com colegas próximos ou profissionais, existe umas diferenças nisso aí, né? A gente não consegue muitas vezes se sentir na mesma tribo, muitas vezes, num outro momento. E ela falou, nossa, eu estava tão agitada com esse conhecimento, para onde é que isso está me levando? E eu precisei de passar por esse momento de quarentena com o céu desabando na nossa cabeça para entender o real significado disso. A gente recebe muita gente que busca formação, vocês aí no México também. Sí. Deixa eu até ver se voltou tudo bem aí. Tá ouvindo bem agora, Ya Luiz? bien. Ah. E as pessoas que Sí. falam assim, como é que eu consigo aplicar esse conhecimento no meu consultório? Eu saio do curso e já aplico, né? E a gente não sabe nem qual é a área que a pessoa atua, se é dentista, se é médico, se é psicólogo, se é fisioterapeuta, se trabalha com pilates, se trabalha com osteopatia, se trabalha com terapia, com florais. Mas eu acho que nesse ponto, esses relatos foram interessantes. As pessoas que, nossa, no primeiro momento me agitou tanto que agora eu consigo ver sobre esse paradigma que a gente se encontra agora, o quanto isso me deu um lugar melhor, né? E eu acho que isso é o mais importante disso tudo, né? Sí, justamente es el armadillo clásico, que uno piensa que esto, de hecho, es una confusión, que se piensa que es una técnica, se piensa que es una cosa que se puede aplicar sobre el otro, ¿no? Y uno descubre que es justamente una forma de comunicarse, es una forma de identificar señales de la otra persona y de nosotros mismos. Entonces, en un sentido es un mapa, una cartografía, ¿no? Mas el solo acceder a la información del mapa inevitablemente me modifica, me hace influencia. Entonces, es justamente un punto que es muy fino para comprender, tal vez, mas yo gosto de expresar lo que el solo exponerme a la información y comprenderla y verla y entenderla a nivel cognitivo
inevitablemente hace que yo tenga una respuesta, una reacción. Esto puede generar shocks, por supuesto, puede generar también reestructuraciones internas de nuestras ideas, puede generar confrontaciones con creencias, ¿no? Y otras cosas, más también, y otros presupuestos también, más también para algunos esto es suficiente para mudar hacia cosas saludables, agradables, positivas. En ese sentido, se ha confundido también este hecho, faz que hay gente que piensa que, o siente que es solamente suficiente conocer las 5 leyes para que todo mude para bien, y no es cierto. Más claramente, el conocerlas nos permite reestructurar muchas cosas, resolver algunas, tal vez, seguramente, mas a partir de ese punto en adelante, nos tenemos un camino que desarrollar, ejercitar y atravesar con experiencias, comprendiendo también, bien importante, que nos debemos de movernos en otra dirección. ¿Mm? Hay 2 tipos de movimientos para mí, en mi comprensión. Movimientos de primer orden y movimientos de segundo orden. Movimientos de primer orden son literalmente hacer cosas, experimentar cosas diversas que en su retroalimentación me permiten a mí sentir diverso y, por tanto, desactivar algún programa, solucionar, ¿no? Y la otra cosa es los movimientos de segundo orden, que yo pienso que son más sutiles, porque no son intelectuales. Pero, por ejemplo, nos que estamos, usted está estudiando, está formándose también en constelaciones familiares, ¿no? Uhum. Yo también. Entonces, en este proceso de formación, uno va trabajando muchas cosas, aprendiendo, experimentando, creciendo también. Y algunos consteladores, profesores, ¿no?, que conocemos, por ejemplo, Joan Garriga, por Garriga. ejemplo, Stefan Hausner, y otros, falan de movimientos internos, ¿no? Cuando você percibe algo y algo muda internamente. Y estas mudanzas, estos movimientos internos son sutiles, mas son efectivos y mudan de una manera a veces muy poderosa, el cómo você experimenta las cosas. Entonces, ese es un campo fenomenológico extraordinario, muy interesante, mas es parte de las cosas que podemos también hacer al exponernos al conocimiento de las 5 leyes. A veces podemos hacer movimientos de primer orden y a veces estos movimientos internos acontecen también. Y eso nos permite salir a veces de algunos problemas. Sim, Eso só pienso que ayuda. aquelas mudanças de paradigma que nos coloca num outro lugar, né? Não é só uma virada de pescoço, né? A gente coloca em outra situação e até um ponto interessante que é a Simona mesmo na formação dela, primeiro ela trabalha a pessoa, né? Então esse conhecimento, como a gente usa e naturalmente se vê tocado, né? Nem utilizado, né? Se vê tocado para ver a vida de uma maneira diferente, a gente faz mudanças internas e que depois, naturalmente, isso parte para o nosso trabalho, para as nossas ações, ou as nossas relações. Né? A forma de entender tudo isso nos coloca num outro lugar totalmente diferente. É muito interessante como isso vai dando muitas vezes, e de cada maneira, de cada pessoa numa maneira diferente. Mas até na última live você tinha comentado isso como talvez seja um bom momento para aprender coisas novas, e o aprender coisas novas que nos coloquem numa outra posição.
E aí sim a Ujú. gente tem, dentro desse modelo de saúde, do paradigma proposto a partir das 5 leis, e vale dizer que não é uma exclusividade das 5 leis, esse paradigma, porém vários outros autores já descreveram sobre essa relação mente e corpo de uma maneira bem direta, e pesquisadores, não só terapeutas, né? Onde essa mudança, essa perspectiva nesse momento específico nos coloca, nos faz sentir melhor, né? Eu acho que esse que é o ponto principal, né? Não é querer confrontar com o modelo, né? O que a gente fez ontem não, na última live foi exatamente explicar que o modelo não é algo concreto, estático, de verdade absoluta, e esse foi toda a intenção quando a gente comentou algumas coisas sobre PCE, sobre determinados números e várias coisas que todo mundo tem visto por aí, mas principalmente quando a gente vê que esses modelos dentro da nossa cabeça, muitas vezes a gente pega informações que não são 100% absolutas, que apresentam em 100% dos casos, e absorve como se ela fosse uma verdade absoluta, onde dá muito pouco espaço para manobra. Mas num Sí, momento como esse, onde a gente vê em xeque essas sensações, né? essas crenças, esses modelos, né? Se colocam testados à prova, a gente pode se ujú, resistir a ele de toda maneira, entrando no armário, colocando fitas, nos isolando totalmente, porque o modelo nos leva para esse caminho. Ou a gente pode buscar, mesmo dentro do armário, escondido, pela frestinha, mirar um outro modelo que nos possa colocar numa posição um pouco mais confortável e mais segura, né? Então, essa é o intuito com essas falas aqui, né, Luiz? E eu acho que você poderia dizer, muita gente que não tem nenhum conhecimento do que estamos falando aí de 5 leis, resumidamente, o que ela propõe? sí, bueno, para los que no conocen ainda o muy poquillo, básicamente sintetizado, yo pienso que eh, las 5 leyes biológicas son un conocimiento, eh, son descubrimientos del campo médico, inicialmente médico biológico, que nos dan información muy precisa sobre las conexiones que hay entre la parte biológica, la parte de los tejidos del cuerpo, su fisiología, la parte neurológica, cerebral, la parte evolutiva, lo que sería la filogénesis, la ontogénesis, que es la evolución individual, junta todos estos aspectos y la parte, por supuesto, psíquica, donde está la parte mental, emocional en muchos sentidos, las creencias, la forma de ver la vida, que es totalmente individual. Entonces, todo ese conglomerado de elementos es el modelo de las 5 leyes biológicas, permite integrarlo de una manera muy precisa y es importante señalar que es un descubrimiento muy potente, muy fuerte, porque es un modelo bastante avanzado en cuanto a que es un modelo científico en el sentido que puede ponerse a prueba de falsedad o de verdad, como la ciencia normalmente lo exige, y nos brinda una información muy valiosa en relación a cómo se detonan o se inician los procesos que llevan a producir señales y síntomas que son los componentes básicos de las dolencias. Entonces, básicamente es un modelo que explica lo que es desde otros elementos, que el proceso que llamamos tradicionalmente salud-enfermedad es la misma cosa. Y esto es un shift, un cambio de paradigma muy importante, porque justamente lo más valioso del modelo de Hammer es que muda nuestro paradigma porque nos permite comprender y ver simplemente que las dolencias no son defectos, fallas, cosas ruines, ¿no?
sino que tienen toda una mecánica y un sentido biológico que va en función de la existencia del organismo y de su sistema. Entonces, esta comprensión carece de valor en el sentido moral, de bien o ruim, o mal, Sim, não há juízo es, de certo ou errado, né, nesse conceito, es, contexto, né? exacto. Entonces, desde ahí, justamente desde esa característica, ya nos exige una mudanza importante y profunda en nuestra concepción de la vida. Porque si bien en biología no se hacen juicios de valor, ¿m? En biología somos neutros, vamos a decir. Cuando vemos la biología humana, el ser humano tiene la, la inevitable tentación, voy a decir, de juzgar el fenómeno biológico desde la perspectiva humana. Y desde ahí se da ya una distorsión, ¿no?, de las cosas como son. Y, algo que yo gosto, porque alguien por ahí mencionó, y estamos hablando de cómo se brincan algunos modelos, como el modelo de las constelaciones familiares y las 5 leyes. De forma muy amplia, me gustaría decir que, aunque no sabemos todo, por supuesto, ni es posible, pero algo que yo gosto es que en el modelo de las 5 leyes, desde lo biológico, uno puede ver las cosas como son y reconocer lo que es a nivel biológico, sin prejuicios. Y es justamente lo mismo a nivel sistemas, lo que permite salir del sufrimiento y salir de situaciones desconocidas o que estamos ligados en nuestros sistemas. Justamente poder reconocer las cosas como son. Entonces, yo siento que ese es el puente que vincula, por ejemplo, estos dos modelos, pero hay otros, pero estos son de los más impressionantes que eu conozco, na minha experiência. E o ponto interessante, como você comentou, ele é plenamente verificável, né? A gente consegue acompanhar em que fase estamos nesse processo, qual o sentido, o que foi enfrentado biologicamente pelo nosso sistema, e que nos traz um mapa, né, com uma aproximação maior da realidade do que está se passando, e tem a capacidade de colocar a pessoa no centro desse sistema, né? A pessoa como um ser autônomo que já está biologicamente enfrentando aquilo, mas ele consegue parar e ter um auxílio para seguir aquele curso ou tomar melhores decisões naquele processo, né? E claro que isso, como você bem falou, isso pode ser tem um antigo juízo aí de que se eu souber disso tudo eu consigo adotar melhores posições, porém isso não é tão simples e tão simplesmente, porque você faz uma pontuação por um outro lado que ele nunca tinha experimentado, a pessoa fica um pouco encucada com aquilo, leva aquilo para o travesseiro, vai digerir todas essas situações e se coloca em outra posição ou analisa o momento de outra maneira e permite trazer outro curso para o processo que estava em andamento. Enquanto outras pessoas, pelo menos, conseguem, a partir desse modelo, buscarem ajudas que sejam mais próximas do que faz sentido dentro dessa perspectiva, ou terapeutas que, com esse modelo, conseguem utilizar as suas ferramentas de maneira mais simbiótica com o próprio organismo, né? Então, acho que aí a gente também acaba atacando em alguns mitos que são falados sobre as 5 leis, né? Que ela é contra o uso de medicação X, é contra a técnica tal, e na verdade ela é muito pelo contrário, né? A gente tem que considerar o ser humano no centro dessa posição. E é muito interessante porque nesse modelo, pode falar, Luiz, que eu vou puxar para outro caminho. Sí, no, justamente que es un modelo que nos permite evaluar lo que entendíamos o comprendíamos como dolencia, como enfermedad, desde otra perspectiva. Y por tanto nos permite poner otros elementos, como vos dice, André, poner otros elementos que permitan a la persona salir de un problema a nivel médico, a nivel psicológico también, a nivel
integral. Então, justo una de las cosas que se comprende mal, al menos superficialmente, es que con usando este modelo, este conocimiento, no se utilizan medicinas o terapias de otro tipo, y eso es incorrecto. La realidad es que incluso nos facilitan muchísimo utilizarlas, porque muchas ocasiones la persona que, tanto desde la perspectiva fisiológica, farmacológica, por ejemplo, está más estable en un proceso y eso la mantiene más tranquila en un sentido. Pero también la persona se siente más cuidada, más atendida, más caring, ¿eh? Como si estuvieran Segura, cuidando. amparada, né? Eso. Y eso sabemos que en este modelo es muy importante para que el organismo tienda a la autorreparación, a la autosanación. Es cierto que nuestras células tienen la información precisa que requieren para autorregenerarse, para sanarse. Mas si no conocemos o desconocemos los puntos que pueden interrumpir esta tendencia natural y los estamos frecuentando sin darnos cuenta a veces, ¿sí? Estamos frecuentando, entonces interrumpimos la natural tendencia homeostática de nuestro organismo a la recuperación. Entonces, este modelo nos permite justamente con elementos precisos descubrir en cada caso de una persona que tiene un problema que se está cronificando, por ejemplo, qué cosas concretas están interrumpiendo la tendencia natural de su organismo a repararse. Y esta es una joya, no sé si es esa palabra la Uma adecuada. joia, uma pérola. Una joya. Ajá, es una perla, es importantísimo porque indistintamente de si usted está haciendo algún tratamiento médico o médico de otra corriente, ¿no? De otra medicina, es comprender esto y tomar además otras medidas, permite que una persona pueda sanar de cosas que inclusive actualmente se consideran incurables. Y con este modelo podemos verificar y ver casos y documentar casos y tener testimonios de gente que ha salido de problemas muy fuertes. También tengo que decir en este punto, André, que tampoco es una garantía que a todos funciona. Y eso también hay que tenerlo muy claro, porque no deja de ser un conocimiento de los fenómenos biológicos. Y también, si quitamos los juicios de valor, la no recuperación de un organismo y la muerte de un organismo es parte de la naturaleza. Y eso también acontece en nosotros, aún con este conocimiento, por supuesto. Entonces, hay ocasiones con casos de personas que han rebasado cierto nivel de impacto o que las condiciones de su cuerpo ya no son las óptimas, ¿sí? O que su situación sistémica o familiar, o laboral o económica u otras dificultan y es a veces casi imposible resolver esas situaciones, que la persona no se recupera o incluso puede morir. Y esto también es algo que nos deja mucha enseñanza para pensar también, porque no podemos tampoco exigirle cosas imposibles a este conocimiento. El conocimiento es simplemente descriptivo y nos da señales y pautas, o nos permite entender pautas de en qué dirección podríamos orientarnos para estar mejor. Pero es cierto que hay casos que son muy fuertes, donde lamentablemente no se puede ayudar demasiado. Pero también me gusta decir aquí que también este conocimiento puede permitirle a la persona integrar mejor
aún en el caso de morir o de no recuperarse, reestructurar su idea, su sentir, su experiencia desde otro lugar. Entonces, sí se revela como un conocimiento que, aún en las condiciones más fuertes o terribles, puede ayudar a que la persona se pueda ir bien o mejor. Y también eso es importante. Estos son de los temas más difíciles de aprender y de transmitir, porque Sim. requieren mucha experiencia. Inclusive, nesse ponto, esclarecendo alguns pontos, né? Inclusive, quem tiver perguntas, quiser que a gente aborde alguns temas específicos, fique à vontade de colocar aqui, na medida do possível, a gente vai tentar acompanhar, né? Vale deixar claro algumas coisas, os processos mais crônicos, mais cronificados ou em modelos mais avançados patológicos, provavelmente estamos lidando com situações em que são constantemente sendo tocadas de maneira crônica em processos muitas vezes antigos, né? Sistemas que já acontecem numa reprodução e toda hora esse contato com esses mecanismos sustentam e cronificam esse processo, que torna muitas vezes muito difícil sair e virar de posição, mas que permite muitas vezes ter algum lugar de tranquilidade dentro dele, né? Que é um outro papel. E aí fica muito claro também porque a nossa preocupação nesse momento, né? E com todas essas exposições que estamos a situações, né, onde tem um potencial medo, ativações de vários medos, seja eles quais forem, e que nos coloca numa situação de busca de soluções, de busca de alternativas para melhor passar por isso. Né? E é interessante porque muitas vezes buscam a gente, não, o que eu devo fazer? E, infelizmente aqui no Brasil, não sei como está no México, o assunto se politizou de uma forma como se uma posição fosse o oposto da outra. Né? E, na verdade, é justamente fugir desses extremos e tentar entender aonde a pessoa se coloca mais segura. Né? Aonde, dentro daquele contexto, com as crenças que ela tem, o que ela está disposta a ver de outra maneira, o que ela não está disposta a ver de outra maneira. Né? Não dá para ser, não é que todo mundo está disposto a olhar tudo de outra maneira, desconstruir tudo, mas em que lugar a gente pode colocar esses lugares, em que lugar a gente pode colocar o foco dessas pessoas, né? Aonde a gente pode reorganizar esse modo de ver, né? Eh, pues es muy amplio. Yo pienso primero que eh, toda cosa que nos divida es ruin. Uhum. Então, si bien las diferencias que las personas podemos tener son inevitables, uh-huh, hay cosas donde el drama de estar en otra posición es terrible. Uh-huh. Entonces, en esta situación, ¿no? Que se ha politizado mucho, es importante aprender a ver a través de las cosas, porque estamos en riesgo de perder el sentido de lo humano, de, de, si bien no somos perfectos, pero podemos aprender, podemos compartir, podemos tener puntos de vista diversos sin confrontar, sin violentarnos. Y ese es el desafío que tenemos enorme en general y en la vida. Pero cuando estamos aprendiendo el modelo de las 5 leyes, nos damos cuenta que el mundo podría ser diferente si este conocimiento fuera del uso común, el conocimiento común. Y eso es uno de tantos motivos por los que muchas personas en el mundo estamos tratando de divulgar, de difundir, de transmitir
este conocimiento lo mejor posible. Y, como usted decía, André, éticamente, correctamente, responsablemente. Eso es importante. Então, cuando yo hallo que podemos estar más orientados en esa dirección cuando nos esforzamos por mudarnos nosotros mismos. Y eso es lo que nos puede facilitar, obstaculizar el camino para justamente trascender y salir de estas polarizaciones que son las armadelas de la vida. Armadillos de la vida son esos. Y ver en qué coincidimos, que eso es lo importante. E isso que é muito legal, né? A gente está falando desde processos patológicos, mais um processo de autoconhecimento, né? Como a gente está no meio e como a gente se relaciona nesse meio, né? E aí a gente vê nitidamente essas oposições nos permite manipularmos e nos colocarmos um contra o outro, né? O famoso dividir para governar da Roma Antiga, né? E que quanto mais caímos nessa armadilha, tiramos a possibilidade de desenvolver e de aproximar, de trocar e de crescer, né? Cada vez mais nos protegemos, né? Desde da biologia celular, em que a gente ou evolui ou se protege, né? E a gente está cada vez mais se protegendo um dos outros, e isso é crônico e gera consequências não só na nossa biologia, como nós, como desenvolvimento de humanidade, né? De desenvolvimento de filosofia, de entendimento do que estamos fazendo aqui e para que estamos fazendo aqui. E a gente vê ao mesmo tempo coisas curiosas, né? Como é que isso teve de maneira tão rápida uma adesão tão fácil dentro de todo mundo? Como é que fomos conduzidos para o mesmo curral de maneira tão rápida e tão fácil, sem questionar, né? A gente tem não desmerecendo, muito pelo contrário, mas a gente tem situações gravíssimas acontecendo no mundo há anos e nunca houve nenhuma organização mundial, nenhum acordo para selar alternativas como essa, né? A gente tem 8.500 crianças morrem de fome por dia no mundo. Isso. A gente tem pesquisas mostrando que 40% a 50% do que nós alimentamos são excessos, seja descartados ou nos alimentamos além do que precisamos. E não há nenhuma coordenação para que isso aconteça. Mas para restringir nossas liberdades ou restringir nossa capacidade de pensamento, nossa capacidade de análise do que está acontecendo, isso acontece de uma maneira sincrônica, que se a gente não estiver muito preparado, ou pelo menos no meio dessa boiada, a gente segura um pouquinho e fala, peraí, o que está acontecendo? Né? O que estão me conduzindo e qual é o meu lugar nisso aqui? O que isso me pertence, o que isso não me pertence, né? Ao mesmo tempo a gente estava comentando na outra vez, quando a gente fez um encontro fechado dos alunos, né? As maiores pesquisas de qualidade de vida, de felicidade, falam de relacionamento social. Né? É um dos maiores resultantes em pesquisas de 70 anos acompanhando o ser humano por Harvard. O maior fator determinante para uma boa qualidade de vida, para uma boa saúde, é o nível de relacionamento social que ela tem. E o que a gente está fazendo nesse momento? Nos afastando um dos outros e dá muito para pensar, André. Sim. E dando armas para as duas extremidades, né? Para que a gente se choque cada vez mais, né? Então, eu acho que esse conhecimento vai muito além de uma gripe, de um resfriado, de uma dor, de uma cãibra. Nos permite olhar a humanidade e o desenvolvimento da espécie de outra maneira, né? A gente ouve muitos biologistas nesse momento falando sobre tudo isso, tem uma perspectiva, um momento de cooperação, né? O entendimento biológico já nos mostra que somos seres simbióticos, que nos desenvolvemos através dessa troca e estamos cada vez mais nos afastando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas consequências aí que vão muito além de um processo patológico, ou de uma dor, de uma queixa específica de um paciente, né?
Sí, esto que dices es bien importante porque yo también tenía esta reflexión, ¿no? Que es importante como, despertar o darse cuenta, porque efectivamente, ¿cómo puede ser que para resolver problemas del mundo ninguém se organice y esta estrategia y yo voy a decir diabólica, ¿no? Diabólica, perversa, porque hay que decirlo, fue creada e introducida en la sociedad de golpe con un shock, ¿no? Y paréntesis para a gente que guste de leer, que siempre estoy recomendando libros, yo, está el famoso libro de Shock Doctrine, a doctrina de A shock, doutrina do choque. eso de Naomi Klein, una periodista canadiense, muito bom libro, y justo explica a Naomi Klein la misma mecánica siempre para generar control sobre las personas, para dividir a las personas, siempre son los mismos elementos y esta crisis actual del COVID no es la excepción. Están utilizando los medios, los gobiernos, a misma lógica, los mismos elementos para dividir a gente, polarizar, confundir, desinformar, y en ese ambiente es propicio eh, para hacer cualquier tipo de maldades y ruindades, ¿no? Entonces, el problema es que no tenemos superhéroes reales. Es decir, no tenemos a Iron Man, a Hulk, a, a Thor, a Superman, y ninguém de ellos va a salvarnos, ¿no? de este control mundial. Entonces, somos nosotros mismos, nuestros superhéroes, ¿no? Que vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros, que es justamente unirnos, André, y, y descubrir que efectivamente lo más peligroso es estar sozinho, lo más peligroso es estar aislado, isolado, lo más peligroso es separarnos del diálogo, de hablar con los demás, de no tener relación, contacto, justamente todo lo que se está haciendo ahora. Eso Exato. no es bom, no es bom para nosotros. Entonces, esto es bien, bien importante. Y está en cada uno de nosotros. Uh-huh. Y como sé que nos están escuchando muchos profesionales de salud de diversas áreas, uh-huh, es bien importante que utilicemos nuestra posición como recurso, nuestra posición de profesional de salud, utilicemos esa posición para ejercer una mudanza positiva y saludable en la gente. Eso se hace con ética, eso se hace con un trabajo sincero, humano, humanista. Entonces, ahora más que siempre, más ahora más que nunca debemos estar en contacto, redes sociales y estar atentos a apoyar todo esto, porque ha habido un nivel de censura, ha habido un nivel de desinformación enorme para continuar en este descontrol que no, eh, que no nos satisface y nos es ruin. Entonces, todo empieza de nuevo por estar atento a vos mismo. Y eh, el tema que nos une de nuevo son las 5 leyes biológicas, mas hay otros conocimientos afines. Y justamente aprenderlas nos permite tener más recursos para poder tener un papel, un rol eh, eh, más positivo en nuestra sociedad, en nuestros pequeños núcleos, en nuestras familias, en nuestros grupos de trabajo, en nuestros clubes. Entonces, hallo que si tenemos que superar esto, y es la crisis actual. Eh, hace unos días un amigo mío me dijo una metáfora e eu gostei muito. A metáfora es que se puso tanta presión sobre el carbón
¿no? Que se transformó en diamante. É isso, né? Temos No que. sé si en Sim, portugués sim. Se se colocou entiende. tanta pressão, tanto calor sobre o carvão que se transformou num diamante, né? Sim. Y puede pasar, puede acontecer. É, só depende de cada um, né? Quanto mais autonomia tivermos de pensar, no agir. E eu acho que o tensionamento que está acontecendo, né? As medidas que estão acontecendo, que jamais vistas, né? Por exemplo, isolar quem está saudável numa quarentena é eu já vi você comentando disso também. É uma medida jamais aplicada, né? Sí, y sin precedentes. Eh, en ningún libro de medicina está establecido eso como una medida óptima. Sim, então a própria forma que as alternativas estão sendo dadas já mostra que o tensionamento está acontecendo, né? E isso também dá observação, porque você comentou isso na outra live também, como no primeiro momento todo mundo ficou abalado, né? Tentando encontrar para que lugar eu vou, para onde eu corro, né? Ou como eu posso Claro. olhar isso. Mas já passado tanto tempo, a gente começa a ver certas coisas que foram colocadas, e é interessante a gente também pensar como, quando aquelas informações tiveram um primeiro contato, como nós agimos, que reações provocou em nós mesmos, e que agora a gente já está um pouco, o nosso pé já está no chão para olhar para isso e falar, peraí, isso aqui é uma espada de papel, estou tentando me espetar no peito, né? E a gente já Sí, sí. consegue a tomar outros movimentos, né? Y, Então acho que chega nesse ponto, né? Eu sí. acho. Y es importante que estemos despiertos y atentos, porque hay demasiadas incongruencias. eh, Como usted dice, conforme pasa más tiempo, nos podemos observar ya estas inconsistencias, estas incongruencias en la comunicación, en las noticias. eh, Esto hace que podamos despertar y estar en contacto con la gente para poder eh, estar juntos y en caso de necesidad poder ejercer algún cambio, alguna mudanza. Eh, Sim. Porque va a ser necesario, hay que va a ser necesario. Y está el peligro eh, de que se pase por arriba de los derechos fundamentales de las personas. Eu vi esse movimento, eu vi esse movimento acontecendo na Itália. A gente tem participado de um grupo junto com a Simona. Eles estão se reunindo com advogados, porque não há justificativa para certas orientações que estão dando e confrontam exatamente os direitos individuais das pessoas. E estamos aqui também buscando alguns contatos, alguns colegas advogados porque é um processo que está acontecendo também. Luiz, antes de interromper, a gente tem 5 minutos. O Flávio comentou, fez uma pergunta. Se a gente poderia falar um pouco sobre a quarta lei, com as 5 leis vem os micro-organismos, né, em especial o vírus. Né? Acho que Sí, um, básicamente lo que establece, lo que descubre Hammer es las relaciones que hay entre el mundo microbiano y los tejidos del cuerpo. Y en ese orden que emerge, que descubre, observa que la, la evolución de los microbios, del mundo microbiano, que también tiene un antes, un durante y un después, porque tiene una historia, va emparentado con los tejidos. Eso quiere decir que son más que un enemigo, son simbiontes. simbiontes. Entonces, el doctor Hammer no es el primero en proponer algo tan radical como esto, que es la simbiogénesis. Ya había otros biólogos, microbiólogos que proponían esto, mas ainda faltaban muchos elementos. Un elemento importante que aporta el doctor Hammer es justo descubrir estas relaciones entre tejidos y microbios, y también establece que los microbios se presentan en el cuerpo en los procesos más críticos que
generalmente son procesos de reparación. Ahora, eso no quiere decir que pueda dejarlos de forma natural. A veces sí, a veces no. Pero más que enemigos son simbiontes. Entonces, desde esta perspectiva se comprenden muchas cosas que la medicina convencional interpretó de otra manera. Por ejemplo, que las bacterias pueden producir mudanzas en la respuesta de los tejidos hacia algo ruin, como la autoinmunidad, por decir un ejemplo. Pero también que algunos entes, porque ainda no se consideran seres vivos, pero como los virus pueden insertar material o estimular a células para que proliferen los tejidos. De ahí que haya una vinculación entre virus y proliferaciones de tejidos como cáncer. Son cosas correctas, mas desde la óptica de las 5 leyes se comprenden mejor y no como algo ruin, sino como algo que tiene un sentido para adaptar al organismo a sobrellevar una situación de vida o muerte. Entonces, desde esa perspectiva, también lo que estamos viendo actualmente, pues tiene otra dimensión totalmente distinta, porque el tema de las vacunas se tiene que interpretar de otra manera, el tema de la supuesta, porque también es algo que it's lack of science, ainda. Uma brecha da ciência. Que tiene que ver con la transmisión. El uso de cubrebocas, sabemos que no hay forma de demostrar que reduce el riesgo, que funciona. Hay estudios que falan de que solamente es un efecto placebo para la psique de la persona, para que se sienta más relajado, mas no hay un efecto real. Entonces, hay muchas inconsistencias que estamos viviendo actualmente que con la cuarta lei e la comprensión de las 5 leyes podrían tener otra interpretación. Entonces, puedo decir eso. Sim. Obrigado, Luiz. Desculpa que a gente está chegando próximo da hora. Tem um ponto importante, a gente está lançando amanhã uma entrevista com o Stefan Lanka, um virologista que esclarece muito essas incongruências com relação às infecções, ao contágio, ao agente externo, o papel do agente externo nesse processo, explicando como isso acontece de dentro do laboratório. Ele que foi o primeiro virologista a isolar um vírus do mar, né, do oceano. Então tem uma entrevista interessante que esclarece isso, e é interessante como as teorias dos exossomas e dos transposons, sendo os vírus, né, tem total congruência com o que propõe o modelo do Hammer na transmissão genética dessas informações e sendo um ativador dos nossos mecanismos de defesa, né? Então, é fantástico e é assim que acontece com a ciência, né? A gente vai encontrando outros modelos onde as exceções passam a estar incluídas dela, né? E certas coisas que eram ditas como verdade se incluem de outra maneira, onde tem melhores resultados. A gente é até banalizado aqui no Brasil muito, qualquer coisa que a pessoa fica doente fala, é virose, isso é virose, né? Nós popularmente já fazemos brincadeira sobre a efetividade e a real certeza de uma afirmação como essa, né? E a gente tem muitos elementos na ciência que exatamente confrontam e refutam isso. Desculpa correr tanto, queria agradecer Frederico, Gabriel, Juliana, Luciano, uma galera aí pela presença. Vamos buscar fazer... Gostaria muito da participação de vocês orientando temas para a gente discutir, algumas questões que estão em voga ou dúvidas, porque eu acho que vale o que o Luiz comentou agora, acho que a gente precisa se unir, cada vez mais aproveitar os canais que esse momento está oferecendo, para que a gente consiga caminhar juntos numa condição que nos coloque mais tranquilos, que nos coloque mais felizes, que a gente possa viver melhor e não só sobreviver como a gente muito tem feito nesse momento aí, né, Luiz? E muito obrigado você pela tua disponibilidade, seu conhecimento, toda a sua generosidade aí com a gente aqui. Obrigado.